Pessoal, então boa noite, todos, todas, todos presentes, todas as pessoas aqui que vieram para essa segunda sessão, segunda palestra do ciclo Violência na Escola Não, está sendo organizado pela Pró-Reitoria de Graduação, em conjunto com outras licenciaturas. Como está gravando, eu que me apresento também, né? Sou o professor Sávio Cavalcante, Departamento de Sociologia. Neste horário, né, tem uma parte aqui da turma que faz o estágio supervisionado, né, em Ciências Sociais comigo, e a gente incluiu na atividade do curso essa sessão do ciclo, organizado pela Pró-Reitoria de Graduação e outras licenciaturas. Aqui, só fazer um agradecimento à professora Laura Rifo, né, que também pensou, né, esse ciclo, e organizou ontem, né, uma primeira palestra no IMEC. Haverá outra semana que vem na Faculdade de Educação, dia 26, né? 25, perdão, a professora Thelma Vinhas, certo? E também aqui agradecer a presença do professor Ivan Toro, que é o pró-reitor de graduação, que tem nos apoiado nessa iniciativa. Está aqui também quem está mais de coordenação, Pedro, né, o professor Pedro, da coordenação curso de Ciências Sociais, enfim, pode... Sandro da Física estava... Aqui o Sandro, tudo bem? É importante essa presença de vocês, todos aqui bastante apreensivos com o que temos vivido, né, nas últimas semanas, e um certo clamor ou um temor mais próximo nos próximos dias, né, ainda em razão de um conjunto de ameaças e ataques efetivos que foram feitos, e esse é um momento de reflexão, um momento de trazer experiências a respeito do tema. E aqui aproveito, então, né, já para apresentar e agradecer a contribuição que hoje será feita pelo professor Federico de Almeida, que é professor do Departamento de Ciência Política aqui do IFISH, e tem, bom, ele vai falar um pouco mais sobre o que vai apresentar, mas, em geral, tem uma contribuição muito importante para os estudos a respeito do sistema judiciário, violência, militarização da política e outros temas. E aqui foi uma forma da gente encontrar, a partir das reflexões do professor Frederico, uma das saídas que têm sido apontadas, né, nesse processo, e que talvez nos ofereça bastante ainda apreensão. Então, Frederico, muito obrigado. Já estamos ali. Muito obrigado a todo o pessoal da Secretaria de Eventos do IFISH, né, que está aqui com o Zé Maria fazendo a gravação, porque a gente vai disponibilizar depois. A palavra é sua, obrigado. Boa noite a todo mundo que veio. Bom, boa noite a todo mundo que está aqui. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da PRG, agradecer ao professor Ivan, agradecer ao Sávio por esse convite, parabenizá-los por essa iniciativa, professora Laura. Muito importante, enfim, imediatamente, né, os episódios causaram muita apreensão em todo mundo, e isso claramente se reflete no nosso curso, né, em todos os cursos de licenciatura, que nós temos uma série de estudantes que estão na escola em estágios como professores, e mais do que isso, são pessoas que estão se formando para a educação, né, num momento muito crítico, muito desafiador, né. E, então, parabenizo pela iniciativa desse ciclo de debates, que eu acho muito importante. Bom, o Sávio já apresentou um pouco, e até quando ele fez o convite, né, a minha primeira reação foi dizer, olha, eu não sei o que eu poderia dizer sobre segurança nas escolas, sobre violência nas escolas, né, e aí ele me explicou que era um ciclo com vários debates, né, que dissessem respeito ao tema, e eu procurei uma entrada aqui no tema, né, a partir das pesquisas que eu faço, das pesquisas que são feitas no meu grupo de pesquisa, que é o POLCRIM, o Laboratório de Estudos de Política e Criminologia, aqui do IFISH, né, mas eu gostaria de marcar isso, né, eu não sou um especialista em educação, fico feliz de não ser um especialista em educação, como vários diletantes e aventureiros hoje se dizem especialistas em educação, né, eu sou um educador, sou professor, tenho uma experiência com políticas públicas educacionais na minha trajetória profissional, tenho trabalhado no Ministério da Educação e como coordenador de curso, mas é uma coisa muito voltada para o ensino superior.
por conta dessa experiência, me tornei professor de disciplina específica da licenciatura aqui, de políticas públicas educacionais, que é uma disciplina que eu gosto muito de oferecer, mas eu acho importante fazer essa ressalva, porque acho que a escola, a educação, está num momento bastante crítico, não só pelos episódios de violência, mas nós temos uma série de outras questões que colocam, né, a escola no centro do debate, e é muito preocupante que os especialistas, de fato, em educação, né, e eu não digo só os pesquisadores acadêmicos da área de educação, mas as pessoas que vivem a escola, os funcionários, os professores, as comunidades, as famílias, em muitos desses debates muito importantes, são os últimos a serem ouvidos, né? Quando são ouvidos, né? Porque muitas vezes a gente acaba ouvindo por aí as palavras, né, na mídia, nos discursos hegemônicos, a palavra justamente desses pretensos especialistas, né? Então é como um educador, mas não um especialista que eu estou falando aqui. E, além de tudo, especificamente, eu queria também reconhecer a importância de um grupo de pessoas que tem muito a dizer sobre esse tema específico, que é uma série de pesquisadores sobre o problema da violência específica na escola, do extremismo entre jovens, né? Muitos que não são pesquisadores acadêmicos, são militantes, são ativistas, né? E que monitoram, fazem um trabalho importante, cotidiano, de monitoramento nas redes sociais, da existência desses grupos de extremismo, desses movimentos, e que tem aparecido na mídia, esses sim, ainda bem que estão sendo ouvidos, né, que são, de fato, pessoas que sabem falar algo sobre o problema específico da violência dentro da escola, né? Eu vou falar do ponto de vista de alguém que pesquisa, em geral, né, violência e segurança. E eu quero falar para vocês justamente a partir de uma ideia de segurança, né? E aí, quando eu estou pensando em segurança, eu estou pensando não especificamente no sentido estrito ou do senso comum do que a gente entende como segurança, né, como protocolos e procedimentos de segurança, vigilância, patrulhamento, controle de acesso, enfim, ou como segurança pública, né, como a dimensão das políticas públicas, né, das políticas estatais que cuidam de segurança pública, e aí tem uma série de instituições específicas, né, de polícia principalmente, mas judiciário, Ministério Público, mas pensando na segurança numa forma mais ampla, que é um princípio de governo, uma razão de governo, né? Um paradigma, né, de gestão de pessoas, de espaços, de territórios, de mercadorias, de circulação de pessoas e de mercadorias pelo território, né? Que é o que orienta o que a gente chama especificamente de segurança pública, mas pensando como um paradigma de governo, como uma racionalidade política, é algo muito mais amplo, né? E sendo algo muito mais amplo, como eu disse, ela articula as instituições do que a gente chama de segurança pública, mas ela concebe também uma série de outras atividades e de instituições, de atores que não estão dentro daquele campo do que a gente chama de segurança pública, né? Essa ideia da segurança como um paradigma de governo, como um princípio de governo, ela está na própria origem dos estados, né? A ideia de que o Estado surge com uma função esperada de proteger os seus cidadãos, o seu território, e, no limite, proteger a si mesmo contra ameaças ao seu poder, né? Ela está presente nas atividades públicas, nas atividades do Estado, por isso que nós temos segurança pública, nós temos segurança nacional, políticas de defesa, políticas de segurança, cargo dos militares, segurança externa, né? Mas dizer que ela é um princípio geral de governo e que ela não é especificamente a segurança pública não ajuda em nada, né? Porque ela não é nem nada específico e ela é tudo ao mesmo tempo, né? Essa ideia da segurança como um princípio geral, ela também vai se misturando com uma série de outros princípios de governo, né? Entre os quais um princípio democrático, né? A ideia de que o governo é exercido de acordo com a lei, de acordo com a liberdade, de acordo com a aplicação do direito, com a impessoalidade do direito, né? E foi essa ideia de um paradigma de governo, ou um princípio de uma razão política democrática baseada na lei, que a segurança, né, como esse princípio de uma defesa absoluta da ordem, da vida, da propriedade, né? Uma defesa que não se mede, não se limita nem pelos limites da lei, né?
foi justamente pelo surgimento de uma racionalidade democrática, de direitos, de legalidade, que ela acabou sendo confinada a espaços específicos, né? Então, todo o debate que nós fazemos hoje na nossa área sobre o controle da violência, o controle externo da polícia, a legalidade das ações da polícia e das forças de segurança do Estado, tem a ver com esse choque, né, de corporações, de espaços de políticas públicas, nos quais a ideia de segurança é a principal razão de governo, né, em conflito ou em tensão com uma outra razão de governo, uma outra racionalidade, que é a ideia da primazia do direito, da efetividade da lei, da liberdade individual, né? Todo o debate que a gente faz sobre segurança pública, especificamente sobre polícia, tem a ver com isso, né? E o que é específico dessa razão de governo, né, que a gente chama de segurança e que se mistura com outras razões de governo, né, na nossa história contemporânea? Essa ideia de uma defesa que é sempre seletiva, mas se afirma como uma defesa absoluta da ordem, da vida e da propriedade, né? Uma defesa que não encontra limites, porque é absoluta, e uma defesa que pode se manifestar como uma prevenção a riscos, né? Muito do trabalho que existe hoje no que a gente chama de segurança pública, e muitos dos problemas que existem na área de segurança pública, é justamente a dificuldade de conciliar uma atividade que é essencialmente preventiva, de manutenção da ordem, né, de avaliação de riscos e de perigos para a ordem, com uma racionalidade de efetividade da lei, onde você espera o fato ter acontecido para aplicar a lei, né? Então, uma coisa é prevenir o crime, outra coisa é punir o responsável pelo crime, né? A punição, a responsabilização por um ato de violência é sempre na esfera do direito, da legalidade. A ação da segurança, o princípio da segurança é sempre uma ação preventiva. É por isso que a segurança pública é um espaço tão conflituoso, porque a gente tenta o tempo todo conciliar uma ação que é esperada que seja feita com base em prevenção, avaliação de risco e discricionariedade de quem está lá na ponta, que são os policiais, mas ao mesmo tempo que isso seja de acordo com a lei, né? Então, quando eu estou falando de segurança, eu estou falando de um princípio geral, mas eu estou falando de um processo, né? A segurança está na origem dos estados, mas a literatura tem apontado um fenômeno que a gente chama de processo de securitização, né? O que é o processo de securitização? É justamente quando o princípio da segurança volta a se afirmar fora daqueles limites, né, nos quais o regime democrático, o direito, a legalidade colocaram ele, né? Os limites específicos da segurança pública, da defesa, da segurança nacional, né? Então, se ali naqueles espaços já é um conflito importante, o que os analistas dos processos de securitização estão apontando é que quando a ideia de segurança passa a ser um princípio de gestão de pessoas, de territórios, de mercadorias e de fluxos disso tudo no território, ela vai alcançando espaços, né, e passando por cima, né, ou criando outras frentes de tensão com a ideia de legalidade, de direitos humanos, em esferas, muitas vezes imperceptíveis e muitas vezes esferas que ultrapassam a ideia de segurança pública, né? Então, quando a gente está falando em securitização, vários dos autores que trabalham nessa chave de interpretação do problema da violência e da segurança, eles estão falando da segurança pública, mas eles estão falando também da segurança privada. Eles estão falando dos serviços de inteligência, de segurança nacional, que articulam questões internas de crime organizado com questões externas de defesa, mas estão falando também das atividades civis autônomas, muitas vezes pouco profissionalizadas, de uma série de profissionais que fazem controles de acesso. Porteiros, catracas, porteiros de condomínios, seguranças patrimoniais, enfim. A gente está falando também de tecnologias de vigilância e de monitoramento que não são feitas a partir do Estado, né, mas que são feitas por uma série de mecanismos tecnológicos que envolvem circuitos de TV, mas envolve também monitoramento de comportamentos na internet, de garimpagem de dados, né, que também permitem vigilância, que também permitem uma ação nesse sentido da securitização, né? Então, a ideia de securitização,
que vários autores têm identificado contemporaneamente é justamente esse espraiamento, essa expansão do princípio de segurança para além das corporações de segurança pública, das instituições de segurança pública e de defesa e das políticas de segurança e defesa. E ela também não é só estatal, né? Ela envolve uma série de atividades públicas, privadas, legais, ilegais, profissionais, pouco profissionalizadas, né? Mas as minhas pesquisas se importam ainda com uma dimensão que a gente vai dizer pública ou estatal desse processo, né? E é daí que vem a ideia de militarização, que foi uma expressão, né, que a gente pensando qual seria o tema dessa minha fala, dessa apresentação, eu sugeri a ideia de militarização, porque a ideia de segurança ela está ligada a uma lógica que é de guerra. Então, quando eu falo militarização ou falo em militares, não estou falando apenas dos membros profissionais das Forças Armadas, eu estou falando também dos policiais, que são policiais militares, mas eu estou falando principalmente de lógicas de combate, de guerra, de eliminação do inimigo, né? Pelo que esses inimigos e pelo que aquilo que tem que ser combatido representa de uma ameaça fundamental a uma certa ordem, a um certo conjunto de valores, né? Uma ameaça tão fundamental que não pode ter nenhum limite no seu combate. Não pode ter limite da lei, não pode ter limite de regras, não pode ter limite de direitos humanos, não pode ter limite de procedimentos, né? E que não trabalhe numa lógica de responsabilização posterior. Trabalha numa lógica de prevenção de riscos, né? Então, essa é a ideia de segurança e de securitização que vários estudos da nossa área têm explorado e que eu tenho explorado, que eu queria tratar para vocês aqui. Então, essa dimensão específica, propriamente estatal, propriamente política da securitização que me interessa é o que eu estou chamando de militarização, né? Porque aí eu estou deixando parcialmente de lado dimensões puramente tecnológicas, do espaço digital, estou deixando de lado, ou colocando numa certa posição, os serviços privados de vigilância, de segurança patrimonial, estou deixando de lado todo o contingente de porteiros, controladores de acesso, e aí sim eu volto a falar daquilo que a gente concebe como institucionalmente sendo segurança, né? Os policiais, as Forças Armadas, as instituições de segurança. Então, quando eu falo em militarização, eu estou falando de uma dimensão da securitização que envolve justamente esse protagonismo de um conjunto de instituições, de saberes e de profissionais treinados para isso, né? Treinados para a guerra dentro do Estado. Então, um pouco do que eu tenho pensado sobre esses temas e analisando esses eventos recentes tem a ver com o que eu tenho chamado de militarização da política, né? O que seria a militarização da política pensada como uma manifestação específica da securitização, né? Como ela aconteceria? Eu tenho identificado 3 dimensões onde acontece, ou por meio das quais acontece isso que eu chamo de militarização da política, né? Como uma expressão da securitização. A primeira delas, mais evidente, é a própria militarização da segurança pública. Pode parecer um pouco contraditório, porque a gente está acostumado no Brasil a apontar, a denunciar, né, o caráter bélico, militarizado das políticas de segurança, principalmente da polícia militar, mas a gente fala geralmente disso como uma herança do regime militar, né? Uma herança da associação constitucional e institucional das polícias militares ao Exército durante a ditadura, uma herança, né, dos entulhos autoritários que foram colocados na própria Constituição, que mantiveram as polícias militares como forças auxiliares do Exército, uma herança da influência da doutrina de segurança nacional no treinamento das polícias estaduais durante a ditadura militar. Mas o que os estudos sobre militarização da segurança pública têm mostrado é que isso não é apenas uma herança que se reproduz. Há processos contemporâneos, há processos novos, né, que reforçam o aspecto militar da segurança pública. A começar pela própria polícia militar, né? A gente costuma falar em o caráter militar da polícia militar em defender desmilitarização das polícias, pensando no fardamento, pensando na hierarquia, nas patentes, nas divisas, mas quando a gente fala de que a gente poderia chamar uma sobremilitarização, uma hipermilitarização da polícia militar,
gente está falando de uma série de investimentos materiais que foram feitos recentemente, nessas últimas décadas, em equipamento, né, em treinamentos, em lógicas de combate, né? Então, todo o surgimento dessas tropas especiais, né, que o BOP foi o grande modelo, e que hoje nós temos até nas guardas municipais tropas de elite com armamento pesado, carro pesado, fardamento especial, né? Ou seja, uma sobremilitarização de uma estrutura de segurança pública que já era de origem, de viés, de caráter militar, né? E mais do que isso, essas mudanças têm muito a ver com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, em grande parte pela ausência de reformas estruturais das polícias, mas também por decisões deliberadas de reforçar o policiamento como uma estratégia de segurança pública, que é justamente esse protagonismo do patrulhamento ostensivo militarizado, né? Então, uma forma de trabalho policial, que é uma forma de trabalho policial de patrulhamento, né, de vigilância, de mapeamento de pessoas e de territórios, para prevenção de riscos, baseado numa lógica de inimizade pouco observante de parâmetros legais, democráticos, né? E não só isso se reforçou quantitativamente, como isso tem efeitos para todo o sistema de justiça e de segurança pública. O que muitos estudos têm demonstrado é que o reforço dessa estratégia de patrulhamento ostensivo militarizado para resolver o problema da violência urbana, ela gerou uma série de outros problemas em outras esferas, né? Então, não é só dizer que a gente poderia estar optando por um policiamento comunitário e não por um patrulhamento ostensivo militarizado, por um policiamento de proximidade não armado, ou para um patrulhamento ostensivo militarizado, mas é dizer que esse patrulhamento ostensivo militarizado ele se tornou uma opção preferencial e gerou consequências em todo o sistema de justiça, né? Qual a lógica aí, né? E o que os estudos indicam? Que é esse patrulhamento ostensivo militarizado, baseado numa enorme discricionariedade policial para identificar suspeitos, caracterizar atitudes de suspeita e prender esses suspeitos, ele gera um problema específico, que é o fato de que essas prisões feitas em flagrante, elas colocam esses fatos supostamente criminosos e esses suspeitos no sistema de justiça, e aquela verdade policial, né, aquilo que foi contado pelo policial que faz a prisão em flagrante, ela vai sendo processada e tratada por todas as fases do sistema de justiça, mesmo com contraditório, com direito à defesa, com juiz, com promotor, mesmo quando aquilo sai da esfera da atuação policial imediata, aquilo que foi produzido no momento da abordagem e da prisão se torna uma verdade e é pouco questionada, né? Então, isso é um ponto importante, porque ela explica muito da violência policial, da letalidade policial e do encarceramento em massa, né? A maior parte dos presos existentes no Brasil hoje são presos provisórios em flagrante. Eles estão presos lá não por uma condenação depois de um processo judicial com direito à defesa e produção racional de provas, mas eles estão presos por conta de uma versão policial que os identificou como suspeito e uma versão que vai sendo incorporada, naturalizada, né? Óbvio, uma série de compartilhamento também de valores culturais, de racismo, de desigualdade, né? Que vão caracterizar situações e pessoas que são sempre suspeitas, né? Então, essa militarização da política, eu gostaria de insistir, não é apenas uma herança do regime militar, né? Essa primeira dimensão, que é uma militarização das políticas de segurança pública, é um reforço do aspecto militar do policiamento e a centralidade do policiamento, não só entre outras estratégias de segurança, mas no funcionamento de todo o sistema de justiça criminal. Tá? Então, essa é a primeira dimensão. As outras duas dimensões decorrem daí, né? A segunda dimensão do que eu chamo de militarização da política, que é uma consequência dessa primeira, tem a ver com o que a gente tem chamado nos últimos anos de bancadas da bala, né? A participação de policiais na política. A princípio, na política legislativa, né? Na política representativa, mas em cargos legislativos, né? Como é que esses policiais vão, né? Saem de um trabalho
burocrático, com alto grau de discricionalidade, insolado numa corporação militar, e vão para um campo diferente, né, para um outro espaço de disputa, de conflitos, né, em grande parte, justamente pelo problema, pela centralidade que o problema da violência ganhou no Brasil no debate público em geral, né. O problema da violência e da insegurança não é um problema de especialistas, né, não é um problema de sociólogos da violência, é um problema que está discutido nos jornais, que aparece em filmes, que aparece em jornais, que aparece em campanhas políticas, que aparece nos discursos de políticos. Em geral, o que a gente tinha na esfera legislativa eram políticos civis que se aproveitavam do sentimento de insegurança para promover medidas, né, do que a gente chama de populismo penal, medidas de reforço da punição, né? E o que as bancadas da bala representam, na verdade, é a entrada direta, sem mediadores, sem representantes, desses profissionais de segurança na política representativa, né? Eles, em geral, e aí eu estou falando muito de dados de uma pesquisa que eu tenho, existem algumas pesquisas sobre bancadas da bala recentes, eu estou participando de uma agora, né? Esses militares parlamentares, em geral, eles têm o problema da segurança pública como central nas suas agendas políticas, mas uma coisa que a gente tem descoberto é que eles não são parlamentares apenas de uma bandeira, que é a bandeira da segurança. Em primeiro lugar, que a bandeira da segurança nem é a bandeira principal da maior parte deles. Em geral, a bandeira deles é uma bandeira de defesa de interesses corporativos das corporações policiais e militares. Óbvio que eles vão associar uma coisa, né? Uma polícia mais protegida, uma polícia mais bem treinada, uma polícia que ganha melhor é necessário para a segurança, né? Mas é basicamente um projeto, um empreendedorismo político de interesses corporativos, mas que se conecta com o problema da segurança. Um dos entrevistados dessa pesquisa disse, olha, é óbvio que a gente tem que falar além dos nossos interesses corporativos, porque só policial não elege um deputado, né? Então, o que eu tenho a dizer para um civil, né, para ele votar em mim? É a pauta da segurança, a pauta da violência, do medo, né, da insegurança que vai mobilizar. Mas também, esses grupos parlamentares, essas pesquisas têm indicado isso, eles se articulam com outros grupos autoritários, conservadores, e não só de apoiar outras pautas de outros grupos, mas como para trazer pautas, né, para essas bancadas, que não são exclusivas da segurança, mas se articulam, né, com outras tendências autoritárias, conservadoras, como as pautas de costumes, né, as pautas contrárias a direitos humanos em geral, né? Então, essas bancadas da bala, elas têm um vetor, né, ela tem um mote, essencialmente de defesa de interesse corporativo, uma bandeira pública principal, que é a da segurança, mas elas não se limitam a isso, né? Mas nessa segunda dimensão da militarização da política, a entrada dos policiais na política, eu gostaria de alertar para um ponto que não são só parlamentares policiais. A gente tem que pensar também no número crescente, em vários governos importantes, de policiais em cargos da administração pública, em cargos do executivo e muitas vezes cargos não eleitos, secretários, coordenadores, diretores, e muitas vezes não só em cargos ou setores voltados para a segurança, né? Eu acho que um exemplo mais evidente foi o que aconteceu no governo Bolsonaro com membros militares das Forças Armadas nas mais diversas funções, inclusive no Ministério da Saúde. Mas essa experiência não é nova, né? E eu consigo citar pelo menos 2 governos importantes de políticos, que a gente poderia dizer, talvez não da extrema-direita, mas de uma direita mais tradicional, que foi o João Dória e o Gilberto Kassab, que, inclusive, como prefeitos, equiparam, né, aparelharam vários setores da administração pública com policiais na gestão. Teve um momento na administração de São Paulo que todo o serviço de zeladoria, de cuidado urbano, praça, varrição, área de jardins e toda a gestão das subprefeituras, né, que são aquelas administrações locais dentro de uma cidade grande como São Paulo, era feita por policiais militares, né? Isso está baseado por uma série de motivadores, inclusive muitos dos que levam esses policiais a serem eleitos, né? A ideia de que eles são profissionais bem treinados, disciplinados, desinteressados, rigorosos, comprometidos, né? Honrados. Então, tudo isso legitima para que essa segunda dimensão da militarização da política aconteça. E a terceira dimensão da militarização da política tem a ver, e aí sim aquela dimensão não estatal, privada, aparece, mas eu quero falar de como ela se articula com essa dimensão
estatal da militarização da política, que é a expansão dos espaços autorizados, formalmente ou informalmente, para o exercício da violência privada, né? Porque quando a gente fala dos militares, das polícias, das Forças Armadas, a gente está falando de corporações que exercem, de maneira ideal, o monopólio da violência estatal, né? E quando a gente está falando de segurança privada, liberação de armas para o público, a gente está falando justamente de autorização para o exercício da violência privada, né? Então poderia parecer contraditório, mas não é. Por quê? Porque a lógica militar, pensada no sentido amplo como uma lógica de guerra, ela não é uma lógica de Estado. Ela é uma lógica de segurança. Ela não é uma lógica burocrática, né, de aplicação da lei, de regulamentos. Ela é uma lógica de guerra, né? É uma lógica de defesa. Por isso que o argumento da legítima defesa é um argumento que permite com que um profissional treinado para exercer o monopólio da violência, um policial, defenda, como um parlamentar, o direito de civis andarem armados e exercerem violência em legítima defesa, né? Quando eu falo dessa expansão, dessa terceira dimensão da militarização da política, que é justamente a expansão dos espaços da violência privada, eu estou pensando no mercado legal de segurança privada, eu estou pensando em todos os mecanismos e políticas de acesso legal às armas, estou pensando em milícias e estou pensando em crime organizado. Pensando que, em todas as dimensões, há algum grau de interação com esses atores militares da política. O mercado de segurança privada, legal no Brasil, conta com uma forte participação de policiais, seja como trabalhadores fazendo bico, seja como empresários, proprietários de empresas de segurança privada. As milícias, pelas todas as informações que nós temos de jornalismo investigativo, investigações policiais, aquela comissão parlamentar de inquérito que o Marcelo Freixo fez no Rio de Janeiro há vários anos, tem envolvimento direto de policiais, né? E o crime organizado, todos sabemos, os estudos mostram isso, né? E, um parênteses, não podemos deixar de considerar milícia uma expressão de crime organizado, né? Mas quando eu estou falando do crime organizado, eu falo do crime organizado não miliciano. Essas grandes organizações de crime organizado que exercem controle territorial, econômico, né, em grandes áreas, em fluxos econômicos importantes, elas não sobrevivem sem algum grau de leniência ou corrupção envolvendo os agentes militares de segurança pública, né? Então, a gente está falando de uma série de espaços onde a violência privada vai se ampliando e sendo legalmente ou legitimamente aceita, né? E mesmo onde ela é privada, onde ela não é estatal, ela conta com algum grau de participação, de interação dos atores da segurança pública. Então, são essas três dimensões, né? Uma militarização da própria segurança pública, uma participação crescente de militares, policiais e militares na política, e essa crescente militarização, né, ou de estímulo ao exercício da violência privada, mas que conta com uma interação necessária com essa dimensão pública dos agentes da segurança pública, né? É importante a gente pensar que isso não começou com o que a gente chama de bolsonarismo e não terminou com as eleições do ano passado, né? Não começou porque a gente está falando de processos que vêm de muito antes. A militarização das polícias, as milícias, o crime organizado, o problema da corrupção que sustenta o crime organizado, tudo isso tem histórico, tem origem muito anterior. E tudo isso tende a persistir na política brasileira, em maior ou menor grau, independentemente dos destinos legais, turísticos de viagem do Bolsonaro. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos no estado que tem a maior população carcerária, o maior contingente policial, um militar como governador e um policial da bancada da bala, agora feito secretário de Segurança Pública, né? Porque nós temos uma série de parlamentares policiais que foram reeleitos ou foram eleitos defendendo essas pautas. Porque mesmo com as mudanças na política de armamento privado feitas pelo governo atual, essa
briga não acabou, né? A gente tem lobbies poderosos, tem parlamentares defendendo, e existe um estoque de armas circulando por aí, né? E aí sem falar crime organizado, milícia e segurança privada, né? Então é importante a gente ter uma dimensão desses processos para ter clareza do alcance do que a gente está chamando de securitização e do que eu estou chamando de militarização. Então, não começou em 2018, não terminou em 2022, e também não é um fenômeno só brasileiro, né? Esses estudos sobre securitização têm demonstrado que a securitização é um processo que acompanha a expansão do neoliberalismo, principalmente do neoliberalismo pós-crise de 2008, e ele está fortemente ligado a essas conexões entre neoliberalismo e novas direitas, neoliberalismo e autoritarismo, neoliberalismo e populismos de direita, né? Então, a gente pode pensar nisso quando a gente fala, por exemplo, nas políticas de migração do Trump, que além de serem políticas migratórias, eram políticas fortemente securitárias de migração, né? A gente pode falar da disputa por controle e vigilância de fluxos informacionais, e um fato que chama muita atenção, que faz parte desse diagnóstico de uma crescente securitização que acompanha o neoliberalismo, a mudança na intensidade e no tipo de repressão aos protestos, que é outro tema que eu pesquisei, né? A gente viu, por exemplo, o que está acontecendo na França, né? A França, que é um pouco mais velho, estava acostumado a ver quase toda semana no Jornal Nacional uma notícia de protestos na França, onde uma série de agricultores parava a Paris, soltava os carneirinhos na rua, a polícia assistia, o protesto acontecia, todo mundo via, não tinha violência, enfim, né? O que a gente está vendo na França agora com a aprovação da reforma da Previdência, uma reforma que passou por cima do parlamento, né, e que encontrou uma forte reação popular, que tem sido reprimido com uma intensidade que não é comum no policiamento de protestos na Europa, né? Desde os distúrbios dos subúrbios de Paris em 2005, aliás, a França, que tinha uma tradição de um policiamento de protesto bastante democrático, criou tropas de elite. Isso é muito próximo das nossas tropas de choque, ou que em 2013 chamava Tropa do Braço, né, de contenção de protestos, e as cenas estão aí para você ver, né? Então, estou falando isso para mostrar que esse processo de securitização / militarização não está restrito ao governo Bolsonaro e não está restrito ao Brasil, né? E é a partir daí que eu penso o problema da escola, e aí chegando no nosso tema, né? É justamente na articulação entre essas três dimensões da militarização, né? A militarização da segurança pública, a participação de militares na política, né? E a expansão da violência privada, e nessa relação entre segurança e neoliberalismo que eu proponho aqui pensar com vocês como isso afeta a escola, e eu estou fazendo isso pensando mais imediatamente, desde que o Gustavo me convidou, eu tenho ali coletado, e amigos, pessoas têm me mandado, né, toda notícia que sai de uma solução para o problema da violência, né, e eu tenho coletado essas soluções um pouco para ter as evidências, né, se a gente pode falar desse processo de militarização acontecendo também no âmbito específico da educação, em como ela acontece. Óbvio que eu não estou falando aqui de um diagnóstico que a educação está militarizada, né? Eu estou apontando para vocês um risco de que esse processo, que é maior, de militarização da política, acabe afetando também a escola e a educação. E como eu acho que isso aparece no problema específico da educação e da violência nas escolas? Tem uma primeira dimensão, que parece bastante evidente, mas acho que é importante dizer, que há uma conexão de práticas, de discursos, de referências culturais, simbólicas, de valores, dessa cultura violenta, dessa militarização da política, com essa cultura violenta que mobiliza jovens na internet e que levam, né, que mobiliza uma certa subcultura juvenil e que acabam levando a episódios isolados de violência, né? O elogio da força, a lógica de guerra, certas concepções de rigidez moral, de masculinidade, tudo isso é compartilhado, né? Não é dizer que são as mesmas referências, não é dizer que foi a bancada da bala que estimulou o jovem a ser violento, mas dizer que há um universo de referências culturais que são compartilhadas por essas duas culturas, né? Dizer. E tem uma coisa muito mais específica, né? Por conta das mudanças na legislação de armas nos últimos anos, há um estoque de armas em circulação. Um grande estoque de armas em circulação,
né? Então, isso claramente, né, muito provavelmente, influencia a ocorrência, a viabilidade de um tipo de ação violenta nas escolas. Em segundo lugar, como eu tenho visto nessas últimas semanas, como essa militarização da política acaba incidindo sobre o problema específico da educação da violência nas escolas. Esse conjunto de soluções militares, tecnologias militares são apresentadas justamente para resolver o problema. E aí entra tudo, aí essa securitização em sentido amplo, né? Porque aí é contratação de segurança privado, é instalação de detector de metais, patrulhamento dentro das escolas, segurança privada dentro das escolas. O governador de Santa Catarina falou que ia criar uma espécie de um grupo de patrulhamento das escolas com policiais e vigilantes privados que eram ex-policiais, ou seja, uma confusão entre público, privado e de estar na escola. Isso em paralelo com estratégias que existem há muito tempo, que podem ser feitas de maneira eficiente e democrática, e bem pensada e cuidadosa, por exemplo, o policiamento de proximidade, as rondas escolares, né? Então, há uma série de soluções securitárias sendo apresentadas aqui no Brasil como esse solução do problema. Não vi ainda, mas nos Estados Unidos a gente já viu isso, que inclusive as mochilas à prova de bala, né? E aí outras soluções, treinamento dos professores para usar arma, treinamento de equipe da escola, enfim. Então, uma série de soluções securitárias, militares, são apresentadas para o debate. E, por fim, e aí eu encerro um pouco enfatizando isso, de como, no problema específico da escola, essa articulação entre racionalidade securitária, neoliberalismo e conservadorismo aparece muito claro, né? Isso que eu mencionei agora, a repressão aos por conta de reformas econômicas neoliberais, como isso se associa em grandes movimentos políticos, mas eu quero enfatizar nesse terceiro ponto como essa articulação acontece especificamente no campo da escola, né? E é só ver a centralidade que problemas políticos e reformas envolvendo a educação e a escola tiveram nos últimos tempos, né? Eu estou pensando aqui em reforma do ensino médio, eu estou pensando aqui em escola sem partido, e eu estou pensando nesses episódios de violência recente, né? E aí eu encerro trazendo um pouco essa reflexão de que nós, né, da ciência social, sempre costumamos ver a escola, né, como aquele lugar onde se produz ideologia e reproduz hierarquia social, né? Mas isso é uma coisa que nós, sociólogos, percebíamos de fora, porque a grande descoberta disso da sociologia da educação foi perceber que esse trabalho era um trabalho sutil, né? Quase invisível, quase imperceptível, a ideia de que a escola forma para uma certa sociedade, inculca certos valores, reproduz hierarquias sociais, né? Então, a escola sempre foi um lugar politicamente importante porque ela tem uma função social e o que acontece na escola tem um papel importante para toda a organização social. Mas a gente estava sempre pensando nessa dimensão da representação simbólica, da ideologia como um mascaramento da realidade. E o que a gente tem visto nos últimos anos é que a escola perdeu essa mediação da representação, né? Os conflitos políticos foram para a escola. Eles foram para dentro da escola, né? Então, a questão não é só se aquela tradição que existia lá na minha época de separar meninos e meninas reproduz hierarquias de gêneros. A gente está falando de parlamentares invadindo escolas para denunciar ideologia de gênero, né? A gente está falando de propostas curriculares de controle ideológico, de orientação pedagógica sobre questões de cultura, de gênero, de ideologia, de posicionamento político, né? E a reforma do ensino médio também entra nesse jogo, né? Não é à toa que ela foi feita de uma maneira tão virulenta no governo Temer, e não é à toa que, diante da reação, né, recente, das demandas por revogação da reforma do ensino médio, a resistência esteja sendo tão grande, inclusive dentro de setores do governo do PT, né? Porque ali tem uma questão fundamental sobre trabalho, sobre ideologia,
sobre constituição de novos indivíduos, sobre uma nova sociedade e sobre as possibilidades de que as pessoas, né, as possibilidades de conectar a formação escolar com o mundo do trabalho e com a cidadania, né? Ali é uma disputa fundamental, e aquela disputa perdeu a dimensão da representação, do ideológico, do camuflado, do sutil, né? E esses atentados violentos à escola me fazem pensar também nisso, né? Ou seja, de que a guerra, essa lógica de guerra que orienta o que eu tenho chamado de securitização e de militarização, ela foi parar dentro da escola, né? A escola virou uma praça de guerra, a escola virou um local de combate, né? Então, é uma articulação muito complexa e muito delicada desses processos, né? Em que você tem uma segurança pública militarizada, atores vindos dessa segurança pública no papel de políticos eleitos, defendendo bandeiras, reforçando isso, propondo soluções. Essas soluções vêm desse mesmo pacote de soluções militares, militarizadas, securitárias, e mais do que isso, essas soluções estão sendo jogadas dentro da escola, né? A gente não está falando sequer de uma ronda escolar de proximidade, a gente está falando de detector, né, de metais dentro da escola, a gente está falando de policial dentro da escola, a gente está falando de revista de alunos, né? A gente está falando de trazer o problema da segurança e as tecnologias securitárias para dentro da escola, né? E não é à toa, como eu disse, que a gente esteja enfrentando essas questões no mesmo momento histórico, né? Reforma do ensino médio, todos os ataques conservadores à escola, em termos de escola sem partido, sem ideologia de gênero, e agora essa ideia da violência, né? Essa mediação da representação sumiu, né? E esses conflitos estão lá dentro. Então, quando eu propus esse debate, foi justamente para compartilhar com vocês como eu tenho pensado esse problema da securitização em geral, e como eu acho que, a partir dessas vertentes da militarização da política, isso pode afetar o debate que há dentro das escolas. Eu não quero aqui dizer que não seja necessário pensar em segurança para os jovens que estão na escola, né? Que seja pensar, em alguma medida, em um tipo de policiamento das regiões de escolas, né? Que seja necessário pensar em serviços de inteligência e monitoramento dos grupos extremistas de direita, né? Mas a gente não pode ter inocência de que essas soluções tecnológicas securitárias, elas venham sem o seu pacote ideológico, né, seus compromissos políticos juntos, né? E como eu disse, né, nessa reflexão que eu fiz no final, a escola deixou de ser um lugar de uma representação cultural, né, de uma reprodução, para ser um lugar efetivo, material, um espaço do conflito, né? Ou seja, a gente perdeu a mediação e é um lugar muito delicado, né, para qualquer formação social, para qualquer sociedade, é o espaço da escola, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês eram essas reflexões. Como eu disse, não é uma reflexão de especialista em violência entre jovens, não é uma reflexão de especialista em extrema-direita, não é uma reflexão de especialista em segurança escolar, né? Mas eu estou tentando fazer para vocês um debate de como os nossos estudos sobre violência, segurança, criminalização indicam, né, alguns problemas, alguns elementos, aí analisa alguns elementos do que tem acontecido nesse debate muito atual, muito contemporâneo, desse problema que a gente está enfrentando. É isso. Muito obrigado. Frederico, muito obrigado. Deixa eu, enquanto, claro, vamos abrir aqui para o pessoal perguntar, comentar. Só lembrando que, como se trata de um ciclo, né, em que a gente tem preocupações as mais diversas para um momento como esse, uma delas era compreender de onde vem a solução vista como mais direta, né, pelo menos nas proposições. Acho que na apresentação que a gente teve ontem, né, Laura, no IMEC, com a professora Carolina, né, ela mostrou diversos dos projetos de lei que estão indo na linha, né, do que seria levar essa militarização para as escolas e os enormes conflitos que isso vai ter com o conjunto de direitos, um pouco que você estava falando. E ao fazer esse convite para o Frederico, era para que, nesse momento em que o mais fácil é tentar apontar uma resposta simples, né, para uma coisa que é mais complexa, que é mais fácil pedir mais policiamento para ter a certeza absoluta que não possa acontecer nada, que é um momento também da gente parar
para discutir de onde vem esse processo, como que ele chega até nós e para onde ele vai nos levar, né? Então, fazer esse diálogo, acho que é interessante por nos permitir, né, entrar nesse caminho, mas que abre para todo mundo aqui que está interessado no tema e que tem problemas para resolver para amanhã, para a semana que vem, né? No sentido de como eu lido com a insegurança, não só dos estudantes, dos docentes, de todo o contexto escolar. A gente sabe que tem essas preocupações e quem está com estágio sabe que a angústia, enfim, né? Angústia acho que nem é a melhor palavra, mas essa desesperança até de encontrar uma saída fácil que você consiga dar um mínimo de conforto para as pessoas, né? Então, deixo aqui aberto. Enquanto vocês pensam, eu já vou só pedir para você nos falar um pouco, se acompanha, que é um tema que não apareceu na sua fala, mas está vinculado, evidentemente, ao conjunto, né, desse processo, que são as escolas cívico-militares, né? O que você sabe delas, o que o debate dessa securitização tem dito, efeitos, enfim, se você acompanha um pouco do tema. Mas quando você pensa aí, a gente já vai... O Pedro ali levantou a mão. Pode rodar aqui o microfone, viu, Pedro? Vir para cá? Tá bom. Então tá. Obrigado. Obrigado, Federico, pela apresentação. Muita coisa para pensar. Seria uma consulta simples, assim. Eu também tenho feito que nem você, perguntado para as pessoas assim o que elas acham, tal. E eu fiz isso com a turma de engenheiros que eu dou aula para algumas engenharias, né? E eu pedi para eles fazerem um diagnóstico, né? Porque uma lógica causal, assim, o que eles achavam que causava esse tipo de atentado violento, né, em ambientes escolares. E uma das respostas que apareceu com bastante frequência foi a expressão cultura da violência, que é uma expressão com a qual eu não trabalho, mas que, como apareceu com muita força, eu estou querendo entender e ver o que isso significa vindo de pessoas que não são cientistas sociais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que essa ideia cultura da violência se relaciona com esses conceitos que você trouxe de securitização, militarização, tá? Alguém quer vir aqui? Vem para cá, então, gente, para aparecer aqui na gravação. Agora, pode fazer? Claro, depois a gente faz uma rodada aí. E lembrar também que não é só pergunta, intervenção, comentário, sugestão, que vocês queiram dar sua ideia. Certificado, vai estar ali depois o QR Code. Sim, já aproveito para falar do certificado, gente. O certificado ele é online, a gente tem o QR Code ali para vocês passarem no celular e preencher um forms, tá bom? Ele chega por e-mail depois. Bom, queria agradecer pela participação, por trazer aspectos que, realmente, como o Sábio falou, né, assim, esse ciclo de conversas, ele pretende trazer pontos de vista e questionamentos diferentes sobre essa temática. Então, você estava falando, né, nessa última parte, você relacionou com a violência na escola, com essa cultura da militarização, de acreditar que se é militar, então ele é disciplinado, ele é efetivo, ele é eficiente e tudo mais, né? Que vem numa cultura, sei lá, eu não sou especialista, mas me parece que desde a colonização a gente vem trazendo essa imagem. Nos dados que a nossa palestrante de ontem trouxe, ela falou que nos últimos 23 anos teve 22 ataques a escolas, sendo que 13 deles ocorreram no último ano. Basicamente, então, desde 2022, é onde tem a maioria, mais da metade está concentrado nesse último ano. Exatamente. Juntando com isso, com outra informação que a gente tem, que está cada vez mais aparecendo sobre o Ministério do Ódio e fábrica de fake news e fábrica de discursos de ódio, virulência, etc. Você acha que tem uma conjectura, né? A gente vai conjecturar aqui, se existe uma fábrica por trás desses grupos de extrema-direita nas redes sociais, nesses grupos que aparecem em Discord, Telegram, etc., que está aliciando esses adolescentes de 13 anos a ter esse discurso de misoginia, heterofobia, masculinismos, esses grupos estão aparecendo ali. Você acha que pode ter realmente
dinheiro por trás, grupos por trás, fomentando esse tipo de discurso, esse tipo de violência, e que se exploda o que for, e eliminemos a partir da base, do mais básico, que é a escola, né? Você diz que a escola reflete a sociedade, é verdade, tem toda a razão, não sou eu que vou discutir, mas, por outro lado, a escola era um lugar seguro, muitas vezes, de violência em casa, né, essa estrutura, e até isso está sendo desestruturado. Então, eu fico imaginando também, depois de 2 anos de pandemia, crianças na escola convivendo muitas vezes nessa situação de vulnerabilidade emocional em casa, agora voltando para a escola e tendo esse tipo de medo que está sendo difundido ali, eu realmente não sei o que a gente vai ter daqui a 8 anos, daqui a 7 anos. Sabe, são 4 anos, 5 anos de violência ou em casa ou agora na escola. Então, bom, são vários aspectos. Não sei se é conjectura, é pergunta, ou o que é. Então, obrigada. Não, oi, gente, boa noite, eu sou o Juan, estudante aqui de Ciências Sociais. Queria começar agradecendo ao professor Frederico, ao Sávio. Queria colocar um ponto de reflexão que vai um pouco na linha do que ela falou, que o professor trouxe também na exposição, né? A questão de que a securitização e essa própria noção de segurança pública, né, muito privatizada, ela não é de agora, né? Ela é muito anterior, mas que eu acho, e pelo menos assim, acho que é muito inegável, dentro das próprias disputas que surgem dentro do ambiente da escola, principalmente a partir do Escola Sem Partido, a última cruzada antigênero, né, que houve nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, inclusive com projetos de lei que impediam a citação de que pessoas LGBTs existem nos ambientes ou públicos da mídia ou mesmo educacionais. Eu acho que uma coisa que se persiste, mas que agora toma um contorno muito mais conservador e muito mais reacionário, é a questão de denominar a infância. É o direito sobre o que é a infância. Porque hoje por hoje a gente tem, né, dentro desse novo arranjo mais ideológico sobre a centralidade da família, uma ideia de uma criança hipotética que de nada entende do mundo e que apenas tende a reproduzir o que lhe é imposta. E a partir disso você vai ter, né, esse alimento dessa visão de protejam as nossas crianças, que é um mote central, inclusive da Damares durante 4 anos, protejam as nossas crianças, e agora a gente tem uma situação onde a gente tem atentados onde essas crianças são também atores dessa reprodução de violência, né? E daí eu queria... eu sei também, não sou especialista em nada também não, gente. Estudo antropologia, mas estudo gênero e sexualidade na extrema-direita. Mas eu queria que a gente, pelo menos a mesa, né, comentasse um pouco, porque eu acho que existe sim um agravamento, uma certa noção de um trânsito, de experiências com esse próprio neofascismo, que não surge só aqui, mas também nos Estados Unidos. Inclusive, o dado que ela trouxe, eu acho que é absurdo, assim, é chocante. Em 23 anos, você tem, sei lá, não consigo nem fazer a porcentagem, mas inclusive um próprio modelo, né, de atentado que é muito naturalizado lá e que a gente não encontrava aqui. Eu lembro da minha época, quando era criança, de realengo. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar de realengo, de um caso desse. Em Salvador, né? 2001, 2002. Mas eu sou de 99. Que pegou esse tipo de ataque que tinha essa referência já, eu acabo dizendo, nos Estados Unidos. Sim. Mas eu queria mais pedir para que a gente fizesse essa elaboração, sabe? Eu acho que existe um conjunto coletivo de referências que se acessa. Ele, para mim, ele foi muito atualizado nesses últimos 4 anos dentro do que é esse masculinismo, essa visão de gênero mesmo, de como a gente encara os problemas e tal. E acho que não está desassociado do que é o Bolsonaro, né? Não na sua figura, mas dentro desse movimento que ele incorporou e sintetizou, inclusive, né, com partes da galera da segurança pública, da bancada evangélica, dentro dessa amálgama maligna, como diz a... Esqueci o nome dela. Mas, enfim, uma amálgama maligna de fato. E é isso, obrigado. Bom, boa noite, meu nome é Lígia, eu sou estudante aqui do IFISH, do curso de Ciências Sociais, e sou professora também
esperada também, enfim. Mas, na verdade, eu queria comentar duas coisas. Eu vou começar com uma que eu não ia falar, mas acho que o Juan começou aqui, e aí eu ia, e o Frederico também falou, que é essa questão da gente saber localizar, né, para a gente ter uma atenção em localizar o início dessa empreitada de um tipo específico de violência que acontece dentro das escolas, né, como foi o caso de Salvador, né, em 99, né, Sávio? 2001? 99 é o Juan, desculpa. 2001, mas Realengo, né, que é o marco mesmo, e esse aprofundamento, essa intensificação, não só de como acontece essa violência, mas da quantidade numérica, né, dos casos que acontecem. Porque a gente tem que dar resposta, a gente tem que saber analisar socialmente, politicamente, culturalmente esses eventos, e aí às vezes eu acho que, né, o setor mais à esquerda, um setor muito mais progressista, muitas vezes comete um erro contra a própria forma como ele coloca essa questão na sociedade, quer dizer, olha o bolsonarismo que é, porque não é só, né? Porque assim, é claro para mim que existe uma intensificação disso a partir de uma cultura masculinista, da circulação das armas, como o Frederico colocou, que é óbvio que nos últimos anos a gente teve uma circulação de armas na sociedade muito maior do que tinha antes, então tem fatores que intensificam e talvez isso responda, entre tantos outros fatores, porque a gente tem mais números de casos e, né, em tempos muito mais próximos do que a gente teve nos últimos 20 anos. Mas eu acho que é importante a gente localizar, porque isso não é só uma consequência do bolsonarismo, mas de um movimento que talvez seja de direita, mas que tem outras coisas envolvidas. Mas o que eu ia falar mesmo, que eu gostaria de comentar, é sobre essa questão de como pensar a segurança na escola. Porque pensar como vai ser a segurança na escola a partir desses eventos que têm desesperado a gente é a mesma coisa como pensar como o novo ensino médio vai afetar as escolas, em que sentido? Qual escola? Se é escola pública ou se é escola particular? Porque o novo ensino médio, para quem dá aula nas escolas públicas, sabe como são os itinerários e como os professores têm pensado as emendas desses novos itinerários. Sou contra também? Eu sou. Mas lá eles conseguem fazer um trabalho de colocar esses estudantes aqui dentro da Universidade de Campinas. Agora, como esses itinerários estão sendo aplicados ao ensinar brigadeiro e o que rola por aí nas escolas públicas, né? Então, da mesma forma como a política ela vai ser aplicada de maneiras diferentes, em relação à segurança também vai ser aplicado. Então, qual é a segurança que vai proteger os estudantes das escolas particulares a partir de hoje? E qual é a segurança que vai proteger, entre todas as aspas possíveis, os estudantes das escolas públicas que também são vítimas dessa violência? A gente vai ter determinada segurança, que vai ser essa segurança particular, com as câmeras nas entradas das escolas, com a comunidade acadêmica talvez participando. Nas escolas públicas, a gente provavelmente vai ter a polícia militar, que vai matar favelado, que vai enquadrar os meninos negros da periferia e que vai reproduzir dentro da escola o que eles veem todo dia, em todos os lugares, e que o único lugar em que eles respiram 5 vezes por semana é dentro da escola. Né? Se você falar com qualquer estudante da escola mais precária, que não tem papel, que não tem merenda, e perguntar um evento sobre o dia dele, ele provavelmente vai responder uma coisa que aconteceu dentro da escola. Porque é o melhor lugar que ele frequenta todos, né, durante a vida dele. Então, é pensar, essa segurança vai ser oferecida diferente também. Então, é não só uma estratégia de militarização, mas militarização para quem, né? E para quê? Obrigada, Sábio. Obrigado, Lígia. Tá tranquilo? Pouca coisa? Pouca coisa, já anotei tudo aqui. Fique à vontade. Obrigado, Lígia. Vamos lá. Obrigado, gente, pelas questões, pelos comentários. Eu vou começar pelo do Sávio, porque assim, estava aqui, eu não mencionei a escola cívico-militar de tão óbvia que ela era, né? Mas vejam, a escola cívico-militar, naquele pacote de soluções securitárias, talvez ela seja mais caricata e evidente, né? Mas, assim, ela não precisa ser a escola cívico-militar. Se um governador, um prefeito resolver trocar os B10, os inspetores de corredor, por guardas civis municipais, ou por seguranças privados, ou por policiais militares fora de serviço, ela se tornou uma escola cívico-militar,
né? Ou pelo menos uma escola militar, talvez sem o civismo, né? E aí tem uma coisa também assim, de isso ter sido, vamos dizer, desmontado como um programa do MEC, mas isso tá na pauta, né? Não é inconcebível que um governador alinhado a esse tipo de ideologia, na autonomia que ele tem sobre a polícia estadual e sobre o sistema estadual de ensino, implemente algo assim. Pode ser discutido depois no Supremo, se é legal, mas enfim, até ser discutido, está lá. Então, é um dos conjuntos de soluções aí das mais evidentes, né? E talvez pelo fato de ser recente ainda, né, a derrota do Bolsonaro e o fato desse tipo de projeto ter saído do repertório das políticas federais, me surpreende que ele ainda não tenha aparecido no debate dessas últimas semanas de maneira tão forte, né? Mas porque não é simples, né? É mais fácil você propor o que é simples, né? Simples e simplista, que é pôr policial, detector de metais, enfim. A escola civil-militar se envolve, né? Uma organização ali, mas é algo, acho que está assim como escola sem partido não sumiu, né? E o combate à ideologia de gênero não sumiu, né? Então ele continua lá, então algo que como eu disse, me surpreendeu de não ter sido acionado ainda, né? Aí eu queria falar tanto a questão, acho que a Laura e Juan colocaram, né, mais ou menos no mesmo sentido, que uma questão da organização desses grupos, né? E aí a gente, acho que pelas formas de ação política, né, que a gente está acostumado, bem século XX, assim, que ou é ação individual ou é ação organizada, né, o partido, o movimento, né, enfim, o sindicato, né, a gente fica nessa coisa do lobo solitário, né? Então é um lobo solitário, mas ele não é solitário, né? Mas também não é só uma cultura em geral, né? Não é uma cultura assim, tem gente conversando no Discord, tem gente captando, tem fóruns de discussão, tem gente que facilita o acesso à arma, né? E aí, o que são esses grupos, né? Eu acho que é um pouco temerário a gente identificar isso diretamente ao bolsonarismo nesse sentido da organização e da liderança. Mas não quer dizer que eles não façam parte das mesmas redes, né? É óbvio, na hora que uma coisa dessa estoura no colo de um político de direita, ele vai, né, jogar isso longe, mas isso eu quero enfatizar, não é só uma distância entre o lobo solitário e uma ação organizada naquele sentido forte da organização, mas também não é só uma cultura, né? Cultura, os valores, enfim. Então, isso é muito difícil, né? Que tipo de organização é esse, né? Que tipo de direcionamento de condutas é essa, né? É um trabalho que alguém decide e manda lá o seu soldado fazer o ataque, é um estímulo de vários colegas, para onde eles vão, né? Então, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma amiga, né, que estuda refugiado, então, assim, as estratégias do Estado Islâmico para cooptar jovens no Ocidente passa pelos diálogos de Discord dos jogos, né? É a mesma coisa, né? Então, isso é muito difícil. Aí, assim, óbvio que vai ter um limite do quanto eu conheço desse universo para dizer, mas, de fato, tem grupos, existem grupos. Tem episódios de alguns anos atrás, o mais recente foi logo que o Bolsonaro foi eleito, que foi quando a Débora Diniz, aquela antropóloga, professora da UNB, se autoexilou. Ela estava sofrendo ameaças de morte de um grupo masculinista organizado em Brasília. Esses caras foram presos e esses caras já tinham participado de ameaças anteriores contra a Lola Aronovitch, que é uma professora, uma ativista feminista. E, olha, a Lola Aronovitch sofre ameaça desses caras que eu me lembro desde 2008. Então, é um grupo, tem gente, eles se reúnem, né? Não é só, troquei mensagem com alguém, eles se reúnem, só que eles também estão nesses espaços, né? E a questão do bolsonarismo é isso, né? Muita gente que estuda as novas direitas pensa no Bolsonaro como um catalisador, né? Você teve uma série de movimentos ali e ele surgiu como uma liderança, como um catalisador. Ele pode desaparecer, mas esses movimentos estão aí. Eles já estavam antes, mas eles não voltam no estágio que eles estavam antes, né? Eles voltam em outro patamar, né? Patamar de organização, de financiamento, de aprendizado. Isso entra um pouco a coisa também dessa influência americana, e aí eu já passo um pouco para a coisa que o Pedro colocou, que a gente também fica pensando nessas coisas como se fosse esse tipo de importação fosse um artificial, né? Não tinha, agora tem, né?
é assim, né? Cultura é assim. Então, essas coisas a gente vai incorporando, né? Então, não é necessariamente que o filho de um famoso político da direita foi para os Estados Unidos, se conectou com o Steve Bannon, falou com outros lá e falou, nossa, vamos organizar ataques a escolas. Não duvido que isso possa acontecer, mas acho que não é disso que se trata, né? Então, é de fato de uma importação, mas uma importação que passa por caminhos muito específicos, mas concordo, né? Teve um vetor, teve um catalisador, isso potencializou, né? Como potencializou um monte de gente falar coisas que eles já achavam antes de 2018, né? Só que eles não falavam no almoço de família, no máximo, né? E aí passaram a falar publicamente, né? Então, essa dinâmica é muito complexa, né? Mas eu estou dizendo isso para mostrar que assim, não é só a cultura no sentido genérico, né? Uma influência meio espectral, né? Fantasmagórica que paira sobre as pessoas, mas também não é só essa oposição entre o lobo solitário e uma organização, né? Acho que passa uma série de redes e o universo da comunicação, da tecnologia, potencializa muito isso e torna muito difícil a gente entender o que é isso, né? É a mesma coisa com os ativismos, a gente está pensando só dos fenômenos ruins, né? Mas o ativismo social, o protesto, o ativismo digital também passou por essa mudança em função das redes sociais, né? Não é organização no sentido do movimento social, do sindicato, do partido, mas também não é só espontâneo, mas tem um direcionamento, e esse direcionamento está inscrito na própria lógica dos algoritmos, das plataformas que fazem isso, porque tem viés, tem seleção, mas tem gente lá fazendo, produzindo, né, cooptando pessoas. Então, isso acho que é um ponto importante. A Lígia levantou um ponto que também acho que é legal falar, que é isso, assim, a securitização vai afetar todo mundo, o pobre e o rico, né? Só que de formas muito diferentes. Não vai ter na escola do rico um policial dando esculacho em aluno no pátio. Vai ter um segurança privado, bem treinado, e talvez tenha uma série de técnicas de vigilância, de seguranças securitárias não invasivas, né? Vigilância, controle de acesso, catraca, né? Digital, biometria, isso tudo é securitário, né? Só que eles não são invasivos. Agora, na escola pública, a questão é outra, né? E, de fato, assim, a gente tem vários amigos, lá no Polcrim, tem pesquisadores também que são professores, professoras, e eles falam que nossos alunos têm medo de polícia, né? Colocar a polícia dentro da escola não é uma solução nem para a educação, nem para a segurança deles, né? A gente fez uma pesquisa aqui, alguns anos, sobre violência policial praticada contra adolescentes que eram abordados e apreendidos. Em geral, eles estavam na casa deles, na rua de casa. Eles não saíram do Ouro Verde e foram dar rolezinho no Shopping Guatemi ou no Cambuí. Eles estavam no lugar deles. Eles estavam entre a escola e a casa, eles estavam do lado de fora da casa. Então, essa suspeição e esse patrulhamento é constante. Você vai levar isso para dentro da escola, que é como o espaço que era seguro. O espaço onde ele tinha alimento, onde ele não apanhava em casa, né, onde ele aprendia uma coisa nova. Então, isso é um problema muito grande. E essa ideia da cultura da violência é um pouco isso também, né, Pedro, que eu estava falando, né, enfim, óbvio, como sociólogo você sabe disso, né, é relativamente fácil a gente culpar a cultura como a cultura essa coisa amorfa que paira, né, sobre as pessoas. Quando as pessoas falam em cultura da violência, tem vários aspectos. Tem um discurso de cultura da violência que aparece muito, que vai delimitar essa cultura a um certo tipo de produto cultural, né? Que geralmente é filme, jogos, e que seria um problema só dessa juventude, né? Como se eu não tivesse visto o filme do Stanley Kubrick sobre a Guerra do Vietnã, né? Como se eu não tivesse visto na minha infância série policial, né? Como se não tivesse jogos violentos há tantos anos, né? Então, essa é uma forma que delimita, eu não tenho dúvida de que isso participa de uma cultura, inclusive dessa ideia de militarização, né, da lógica de guerra, do combate, do masculinismo, né, aquilo que a Alba Zaloar chamava de ethos guerreiro, né? Não tenho dúvida de que isso participa, mas geralmente essa é uma restrição muito fácil de fazer, né? Você restringe certos produtos culturais, e aí que permite, por exemplo, um paradoxo, que, por exemplo, um político da direita de origem policial militar, que profissionalmente é formado para a guerra, que na sua atuação política faz um discurso de violência,
né, de cultura da violência, de combate ao crime, combate aos vagabundos, legítima defesa, cidadão de bem, apontar o dedo para algo que está longe, né, que é o videogame, a internet, o Facebook, o filme, né? Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto eu também acho complicado, que é um aspecto que existe muito da sociologia da violência no Brasil, é uma tese que veio do Luiz Antônio Machado da Silva, né, que é a tese da sociabilidade violenta, né? Então, que, na verdade, a violência no Brasil não é uma culpa de um Estado violento ou de elites violentas, a gente foi formado, né, numa sociabilidade violenta, e a ideia de sociabilidade violenta não é uma cultura que está lá parada, né, afetando a todos. São violências que se existem nas relações das mais cotidianas, as mais amplas, das mais institucionalizadas, as menos institucionalizadas, públicas e privadas. Que eu acho um bom diagnóstico, né? Eu acho um bom diagnóstico. Só que aí é isso, né? Ela nos afeta a todos, né? Ela nos afeta a todos igualmente. E ao mesmo tempo que ela nos afeta a todos, e aí ela não dá para explicar esses fenômenos específicos, né? Ela também está sempre baseada numa ideia de uma certa civilidade ideal, né? Então nós não tratamos os outros como iguais, nós não respeitamos as leis, né? Que é aquela ideia da modernização, nós nunca fomos modernos, né? Então, assim, nunca chegou essa coisa de igualdade perante a lei, né? Estado de Direito, como se em algum lugar tivesse chegado, né? Plenamente. Então, essa ideia da cultura violenta, ou você segmenta uma cultura da violência, está muito ligada a certos produtos culturais, e acho que é um erro, ou ela está espraiada para essa ideia de uma sociabilidade violenta, mas que não ajuda a entender isso, porque no final a violência é sempre dos outros, né? A violência é sempre dos outros, e aí você tem uma certa desigualdade, essa coisa da desigualdade, da hierarquização social aparece também aí, né? Porque o policial violento, que pode praticar a maior atrocidade, inclusive cometer injustiças, ele pode ser defendido, mesmo quando ele fala, não, de fato ele exagerou, mas ele estava lá cumprindo o seu dever, a violência dele é autorizada, né? Assim como a violência do marido com a mulher, a violência dentro de casa, a violência dos pais com o filho, né? Então, de fato há, mas eu não consigo ver necessariamente ela como específica, embora eu possa pensar que existem subculturas violentas, né? Da comunidade dos gamers, do masculinismo, desses fóruns, né? Que são espaços muito específicos. Mas né, chamar a cultura da violência, seja porque ela está muito segmentada, seja porque ela está em todo lugar, acho que ajuda a explicar pouco, né? Porque ela sempre vai ser a violência dos outros, né? É uma cultura da violência, mas eu não, né? E aí a gente não consegue ver quando nós temos relações violentas, né? Imprimimos violências em relações das quais nós participamos também, né? Ou aceitamos relações violentas que em outros contextos, com outras pessoas, a gente diria, não, isso aí é muito violento, né? Então, é difícil também você medir, né? Você entender essa cultura da violência e, ao mesmo tempo, é fácil você acusá-la como um problema, né? Porque ou ela é um problema, ou ela está localizada no lugar errado, como eu acho que está essa discussão sobre games, filmes, etc. Ou ela é tão geral que ela não diferencia necessariamente por que esses fenômenos cresceram ou tiveram, né, um salto qualitativo nos últimos anos. Então, esse acho que é um ponto importante. Uma coisa que eu fico pensando nessa ideia da securitização e da militarização, como uma coisa específica, um processo contemporâneo específico, é justamente quando essa racionalidade de segurança, né, que envolve defesa, prevenção de riscos, ação sem controle, uso da força, ela vai justamente rompendo esses espaços de contenção, esses níveis de contenção, né? E se assumindo. E aí, para eles romperem esses espaços de contenção, esses níveis de contenção por outras racionalidades, aí, de fato, acho que tem processos específicos que ajudam, né? Então, o elogio público da violência, policiais parlamentares, discursos de guerra, né? Esse eu acho que aí você tem, de novo, a ideia de catalisadores que fazem com que essa grande sociabilidade violenta, né, geral, se expresse de maneiras específicas, com objetos específicos, em relações muito específicas,
justamente porque elas se tornam, em alguma medida, autorizadas ou estimuladas a acontecer, né? Acho que isso é um ponto que a gente tem que pensar, né? Comentário, pergunta. Quando vocês vão se animando, a gente está caminhando para o fim, né? A gente, um pouquinho atrasado também. Teve um dado ontem, só que eu queria lembrar, a gente não teve como ir para uma fonte, ou de onde, né, a professora Carolina tirou, mas ela citava que de cada 5 casos, né, desses ataques na escola, pelo menos 4 haveria algum agente, né, um estudante, alguém que teria identificado aquela situação e que poderia, pelo menos, ter uma ação preventiva efetiva, né? Criar esses mecanismos, criar um contexto em que seja possível fazer isso, sem agora, porque agora é uma esfera de denuncismo também que pode ser irrestrito e qualquer coisa vira, mas quando voltar, digamos, né, alguma normalidade, não que essa normalidade seja boa, mas tentar encontrar, né, onde que são, quais são os mecanismos já existentes na escola em que você consiga minimamente perceber algo que está invisível para a maioria, mas que alguns já estão com contato, né? E o quanto que estratégias pedagógicas, que é o nosso desafio, né? Hoje estava conversando com a turma do estágio, quanto que algumas estratégias pedagógicas podem atenuar esse sentimento de invisibilização do ressentimento, que é muito duro nas atuais circunstâncias, mas se a gente precisa tentar fazer algo, tem que olhar para isso, né? Como se as pessoas se sentirem vivas dentro daquele contexto escolar. Motivei alguém para falar alguma coisa, senão a gente encaminha para o fim, agradecendo, professor. Tudo bem? Eu queria só fazer um comentário sobre o que você colocou, porque acho que um dos riscos dessa ideia da securitização, quando a gente está falando de escola e está falando de jovens, crianças, adolescentes, né, é que a gente reproduza, mesmo quando a gente fala, bom, não vou meter a mão, não vou defender polícia, não vou defender, mas eu vou denunciar o jovem. Outra solução que, assim, isso apareceu logo na primeira semana, mas também não vi tanta gente repetindo, que é uma solução securitária clássica do populismo penal brasileiro, redução da maioridade penal, né? Então, isso pintou na primeira semana, falou-se aqui, falou-se ali, enfim, eu até acho que sumiu no repertório, mas é algo que se tende a voltar, porque uma coisa é você falar assim, o que a gente faz com um policial, homem adulto, treinado por uma corporação estatal, que tem regulamentos, que tem procedimentos, que deveria observar a lei, que deveria observar os regulamentos, deveria observar a Constituição, age conscientemente fora da lei, né? O que a gente faz para responsabilizar esse agente da violência estatal, politizado, enfim, pela direita, mas que agiu, enfim, isso é uma coisa. A outra coisa é, o que eu faço com um jovem, né, que não é só um sujeito passivo da história, é um sujeito ativo, mas é um jovem em formação que cai nessas redes de comunicação, de compartilhamento de informação, de cooptação da extrema-direita, de masculinismo, de ataques violentos. O que a gente faz com ele que não seja puni-lo, né? Porque essa discussão vale, inclusive, para o policial, né? Muita gente vai discutir isso, ou seja, a gente pode educar esse policial, puni-lo, exercer o poder de violência que ele exerce sobre os outros vai ser uma solução? Ou dane-se, pelo menos eu estou tirando ele de circulação, né? Agora, se essa discussão já existe mesmo aí, né? E aí todo mundo que, né, discute ou milita no abolicionismo penal vai discutir isso seriamente para os crimes mais bárbaros, né? É necessário punir? Quando é necessário punir? O que é uma punição? Imagina em termos de criança e adolescente, né? E aí tem uma coisa que me preocupou muito de cara, é essa ideia que aí atravessa esquerda, direita, progressistas, conservadores e autoritários, que é essa vinculação de denuncismo com punitivismo, né? Porque o denuncismo,
A tecnologia securitária mais antiga que existe, além da guerra, das lógicas de guerra, é o vigilantismo. Eu não estou falando do vigilantismo tecnológico, vigilantismo no sentido clássico da sociologia da violência, que é o cara que fica de olho, no vizinho, que denuncia o vizinho, ou que faz grupo de patrulhamento miliciano, justiceiro. São formas de vigilantismo, né? E as redes sociais têm uma lógica, né, favorece bastante isso, né? Até as pessoas mais bem intencionadas podem cair nisso em algum momento. Então, esse é um problema. Tem até reality show para ficar treinando o olhar. Exatamente, você ficar, né, denunciando, acusando. Então, esse é um problema sério, né? Porque, assim, no final das contas, está falando de jovens, né? Está falando de jovens. E aí você tem uma série de experiências. Eu não gosto do termo reeducação, mas tem uma série de experiências de lidar com criminosos violentos ou com pessoas acusadas de práticas de violência que não são punitivistas e que fazem, inclusive, com adultos, esforços de... Né, os nomes são sempre muito ruins, ou é reeducação, ou é conversão, né, ressocialização, né? Eu não gosto de nenhum desses nomes, mas uma forma de fazer essa pessoa se responsabilizar pelo seu ato, sem que a responsabilização seja uma responsabilização legal, penal, punitiva, sancionatória. Responsabilizar no sentido, sim, eu fiz, e sim, isso está errado, né? A gente tem experiências de grupos de homens que praticaram violência doméstica, que trabalham, tem uma série de grupos, inclusive dentro do judiciário, que trabalham com processos com esses homens em relação à violência. Vários países que passaram por experiência de extrema-direita têm processos e gente que, na área de educação, que se especializou em desradicalização de juventude e desnazificação de grupos de jovens, né? Então, isso é uma coisa que a gente não está nem discutindo, né? A gente não está nem discutindo, está pensando agora em denunciar e prender as pessoas. E evitar, claro, que essas coisas aconteçam, E numa dinâmica muito incerta, fluida, de comunicação rápida, é óbvio que a gente precisa ficar de olho, alguém precisa ficar de olho, né, identificar e desbaratar isso. Mas o que a gente faz com aquele jovem, né? E ele estava dizendo que ia fazer e fez. Beleza, ele não fez, mas ele ia fazer mesmo. São coisas que a gente não vai saber, né? E jovem gosta de uma bravata, né? Gosta do... a gente fazendo... E você tem a coisa do copycat, né? Que é isso, que é esse fenômeno desse tipo de crime, né? Então, enfim, só uma reflexão sobre isso também. Maravilha. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Agradecer de novo ao professor Frederico. A gente continua na semana que vem com a professora Thelma Vinhas, dia 25, na Faculdade de Educação. O horário mesmo, Laura, você lembra? 19 horas também. 25 é terça, né? Tá. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, Frederico. Obrigado, boa noite. É por QR Code. É igual cardápio por QR Code. Você deixa seu rosto gravado. Biometria. Vai pegar isso. E dependendo...